Quando Lara aceitou o emprego de cuidadora noturna em uma clínica de repouso isolada no interior de Minas, ela só queria distância dos problemas da cidade grande. A clínica Vila Tranquila ficava no alto de uma colina cercada por mata fechada, com uma estrutura antiga, de paredes de pedra e corredores silenciosos demais para o número de pacientes que alegavam ter. A primeira coisa que a impressionou foi o cheiro, algo entre éter vencido e umidade acumulada em lençóis que não veem sol há anos. Na primeira noite, enquanto fazia ronda pelo terceiro andar, onde ficavam os pacientes com demência mais avançada, notou uma figura sentada no chão, de costas, no final do corredor. Era magra, o cabelo desgrenhado cobria parte do rosto, e seu corpo tremia como se estivesse soluçando. Lara se aproximou devagar, acreditando ser algum paciente que escapara do quarto. Quando tocou o ombro da pessoa, ela virou lentamente o rosto, os olhos estavam completamente pretos e lágrimas de sangue escorriam de ambos. O grito que escapou da boca daquela coisa ecoou por todo o andar. Na manhã seguinte, ao relatar o ocorrido, a supervisora apenas respondeu com um sorriso sem humor: "Você está cansada. Isso acontece nas primeiras noites." Ela disse que nenhum paciente havia saído dos quartos e que não havia registro de movimentação fora do normal. Mesmo assim, Lara sabia o que viu. E o mais estranho, naquela mesma manhã, encontrou uma marca de mão ensanguentada na porta da despensa, onde ninguém deveria ter entrado. Decidiu não comentar. Ao cair da noite, um dos pacientes, o Sr. Adalberto, de 89 anos, começou a gritar que os corpos estavam chorando de novo. Lara entrou no quarto, mas ele já tremia, apontando para o armário, dizendo que escutava vozes e choros vindos dali. Quando abriu o armário, não havia nada, exceto um espelho trincado preso no fundo. E, por um breve segundo, ela jura ter visto o reflexo de si mesma, chorando sangue. O padrão das manifestações aumentava com o cair da noite. Sons de soluços ecoavam pelas paredes, mesmo quando todos os pacientes estavam dormindo. Às 3 horas da manhã, uma sirene disparou sozinha na ala desativada da clínica, um setor abandonado há anos, segundo a supervisora. Lara, contra todas as recomendações, foi até lá. As luzes não funcionavam, e ela teve que usar a lanterna do celular. O corredor era estreito, o piso rangia a cada passo e o cheiro de podridão era insuportável. Ao entrar na antiga sala de cirurgia, encontrou maçãs enferrujadas, instrumentos cirúrgicos cobertos de poeira, e corpos cobertos por lençóis, como se nunca tivessem sido removidos. De repente, uma das figuras cobertas começou a se mover. Lara recuou em choque. O lençol deslizou lentamente, revelando um rosto pálido, os olhos escancarados e vazios, a boca aberta em um grito eterno mas sem som. O corpo tremia levemente, como se ainda vivesse algum resquício de dor. A partir dessa noite, os pesadelos começaram. Lara sonhava todas as noites com os mesmos rostos, pacientes chorando, gritando, pedindo socorro de dentro das paredes. Ela acordava suada, com hematomas nos braços que não sabia explicar. Um dia, encontrou um antigo funcionário da clínica em um mercado local. Ao mencionar onde trabalhava, o homem ficou pálido. "Você devia sair de lá. Aquilo não é uma clínica. É um depósito de corpos abandonados. Eles enterraram gente viva naquela ala onde você entrou." Ele contou que anos atrás, houve uma epidemia de cólera na região, e a clínica usou os fundos do governo para internar e descartar pacientes, muitos dos quais ainda estavam conscientes. "Você está ouvindo os choros? Eles não param até serem ouvidos por completo." A revelação a paralisou. Tudo fazia sentido agora. Aqueles gritos, as lágrimas de sangue, a dor impregnada no ar. Naquela noite, Lara decidiu fazer algo impensável: vasculhar os arquivos da clínica, guardados no porão. Descobriu dezenas de prontuários com a mesma anotação: falecimento não registrado oficialmente. Em muitos casos, os corpos sequer tinham sido identificados. A clínica recebia dinheiro por cada paciente tratado, mas poucos familiares sabiam para onde iam seus entes. Ao tentar sair do porão, a porta havia sido trancada por fora. Presa, sentiu a temperatura cair brutalmente.
As luzes se apagaram, e uma sucessão de vozes começou a ecoar. Nós ainda sentimos. Ainda estamos aqui. Ainda dói. Uma figura emergiu da escuridão. Era a mesma mulher que havia visto na primeira noite. Os olhos ainda sangravam, mas agora ela falava: você nos viu. Você nos escutou. Agora, você pertence. Lara tentou gritar, mas sua voz não saía. Os outros corpos começaram a surgir pelas paredes, esticando os braços, tocando seu rosto, deixando lágrimas vermelhas em sua pele. Um sussurro coletivo preenchia o espaço: chore por nós. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a porta do porão aberta. Lara estava sentada no chão, com os olhos abertos, mas completamente ausente. Não falava, não reagia, não piscava. A única coisa que fazia era chorar. Chorava constantemente, sem parar, lágrimas vermelhas que escorriam dos olhos fundos. O médico da clínica alegou um colapso psicológico severo e a transferiu para um hospital psiquiátrico. Mas os outros cuidadores sabiam. Sabiam que algo havia mudado. Nas noites seguintes, os soluços continuavam, mas com uma voz nova entre eles. Uma que chorava com mais força, mais dor. E sempre que passavam pelos espelhos da clínica, viam um reflexo que não era o seu, uma mulher com os olhos em pranto, gritando em silêncio por libertação. Agora, Lara fazia parte do lamento. Parte dos corpos que choram e gritam, e nunca serão ouvidos por completo. O enfermeiro Rafael achava que já tinha visto de tudo nos seus 10 anos trabalhando em emergências e casas de repouso, mas nada o preparou para a mudança de emprego no Hospital São Lázaro, uma unidade de reabilitação psiquiátrica desativada e recém-reformada, reaberta para um novo projeto experimental do governo. O prédio era enorme, mas a ala ativa ocupava apenas um pequeno espaço, o resto permanecia trancado, mofado e esquecido. Na primeira noite, enquanto fazia ronda no terceiro andar, Rafael ouviu um som abafado vindo de uma sala que, segundo os mapas, nem deveria existir. Quando forçou a maçaneta, ela girou com facilidade. Lá dentro, o frio era intenso. Havia marcas de garras nas paredes e uma maca no centro, com cintos de contenção rasgados. No canto da sala, algo murmurava. Rafael deu 2 passos, e então ouviu um choro. Longo, dolorido. Era como se a alma de alguém estivesse sendo destruída ali mesmo, naquele instante. Na tentativa de racionalizar o que viu, Rafael relatou o ocorrido ao coordenador, que apenas respondeu com uma frase seca: evite as alas trancadas. São heranças do antigo hospital. Aquilo não respondeu nada. Na noite seguinte, o choro recomeçou, só que mais próximo. Ele o ouvia mesmo nos corredores iluminados, mesmo quando os pacientes estavam dormindo sob vigilância. Um dos internos, o jovem Breno, aproximou-se de Rafael durante a madrugada e sussurrou: eles não param de chorar porque ainda sentem tudo. Você vai sentir também. Ao ser questionado, Breno simplesmente sorriu e voltou ao quarto. Aquilo grudou na mente de Rafael. No terceiro dia, ele decidiu investigar mais a fundo. Vasculhou arquivos antigos e encontrou uma seção completamente riscada do mapa do hospital, chamada Setor 4B, subnível de isolamento sensorial. A data do fechamento, 1987. Os registros de pacientes daquele setor haviam sido todos apagados manualmente com tinta preta. Determinando-se a descobrir o que escondiam, Rafael encontrou uma escada de manutenção que levava ao subsolo do hospital. Era como entrar em outra dimensão. A umidade escorria das paredes, e cada passo soava como um grito abafado. As luzes falhavam. No fim do corredor, uma porta de aço trancada. Mas acima dela, escrito em letras vermelhas: eles choram para não enlouquecer. Rafael conseguiu destrancar a porta com um molho de chaves antigas que encontrou na manutenção. O que viu ali o deixou sem ar. Uma sala circular, com marcas de unhas nos azulejos, manchas escuras pelo chão e colunas metálicas com correntes penduradas. Em cada canto da sala, alto-falantes antigos embutidos nas paredes emitiam um leve chiado contínuo. E então os gritos começaram. Primeiro distantes, depois próximos. Não eram apenas choros. Eram súplicas. Lamentos de gente que,
De alguma forma, ainda estava ali. Rafael tentou sair, mas a porta havia se fechado sozinha. Trancado na sala, Rafael cobriu os ouvidos, mas os sons pareciam vir de dentro da própria mente. As vozes sussurravam seus próprios nomes. Mateus, Gabriela, Danilo, Elisa. E seguiam por minutos, como uma lista infinita. Ele então notou marcas no chão, arranhões de sapatos, arrastados, como se pessoas tivessem sido levadas à força até ali. No canto da parede, um antigo monitor de vigilância ainda piscava, alternando imagens em preto e branco de corredores que Rafael não reconhecia. Em uma das câmeras, viu a si mesmo, preso na sala. Mas havia mais alguém ao fundo. Uma figura esquelética, com um lençol parcialmente rasgado preso ao corpo, se aproximava vagarosamente. No monitor, Rafael via a si mesmo de costas, e a figura se aproximando. Mas quando virou-se na sala real, não havia ninguém. O monitor desligou. O som cessou. E pela primeira vez, o silêncio pesou ainda mais do que os gritos. Rafael só foi encontrado na manhã seguinte, desacordado no chão da ala médica. Disseram que ele havia desmaiado de exaustão. Mas ele sabia que tinha sido deixado ali. Depositado. Alguém, ou alguma coisa, o carregou até ali. A partir daquele dia, passou a ter sangramentos inexplicáveis pelo nariz e olhos. Começou a escutar o choro em qualquer lugar, no elevador, no banheiro, até na rua. Os rostos começaram a aparecer nos reflexos das janelas, sempre chorando, sempre gritando sem emitir som. Ele tentou se afastar, mas as manifestações aumentavam quanto mais ele resistia. Em um momento de desespero, trancou-se na enfermaria e ligou uma câmera para registrar o que via. O vídeo mostra Rafael sentado, imóvel, enquanto dezenas de vozes ecoam e objetos se movem sozinhos. Mas o mais chocante, por 43 segundos, um rosto aparece atrás dele, chorando sangue, sem nunca piscar. Quando mostrou o vídeo à direção, o arquivo simplesmente desapareceu. Rafael foi dispensado por instabilidade psicológica. Nunca mais voltou ao hospital. Hoje, vive recluso, em uma pequena casa nas montanhas, sem espelhos, sem eletrônicos, sem qualquer superfície reflexiva. Ele afirma que os corpos que choram e gritam estão presos entre o mundo físico e o mental. Pessoas que foram submetidas a experimentos de isolamento extremo, privadas de som, luz, toque, até perderem a noção da realidade. Os técnicos queriam estudar o limite da dor sem estímulos. Só que ultrapassaram o limite. E o que restou deles? Nunca mais parou de chorar. Nunca mais parou de gritar. Rafael diz que todos os que entram no São Lázaro escutam um pouco desses ecos. Mas quem ouve demais, passa a carregar um deles consigo. A voz, o rosto, o grito. E então se torna parte da sinfonia silenciosa. Parte dos corpos que choram e gritam para sempre. Na pacata cidade de Ouro Velho, o casarão dos Fontes sempre foi alvo de cochichos e superstições. Abandonado desde a década de 70, o imóvel era cercado por uma cerca de ferro retorcido e árvores tão velhas que pareciam se curvar com o peso da própria história. Quando o casal Denise e Cláudio comprou, acharam que estavam fazendo um ótimo negócio, preço abaixo do mercado, localização privilegiada e espaço suficiente para abrirem o tão sonhado ateliê de restauro. O primeiro mês foi tranquilo, exceto por pequenos ruídos durante a noite, que atribuíam ao vento e à estrutura antiga. Mas numa madrugada silenciosa, Denise acordou com um som contínuo e inconfundível. Alguém estava chorando dentro da casa. Um choro abafado, como de alguém com dor profunda. Ao seguir o som até o sótão, viu algo que jamais esqueceria. Uma mulher em pé, de frente para a parede, as costas arqueadas, o corpo coberto por hematomas. Ao perceber que Denise a via, a figura virou o rosto, e não tinha boca. Ainda assim, o choro continuava. No dia seguinte, Denise tentou contar o que viu ao marido, mas ele apenas riu nervoso, dizendo que ela estava deixando a imaginação correr solta por causa da pressão dos últimos dias. Porém, naquela mesma noite, foi Cláudio quem escutou o choro. Veio do porão. Pegou uma lanterna e desceu sozinho. O cheiro era insuportável. Umidade, mofo e algo mais, como carne em decomposição.
No fundo do porão havia uma porta de madeira maciça que eles juravam estar trancada desde a mudança. Agora, estava entreaberta. Quando Cláudio empurrou, a lanterna piscou 3 vezes antes de apagar. E então, no escuro, ouviu vozes, sussurros, lamentos, choros. E algo mais grave, um grito, longo e profundo, como se saísse das entranhas de alguém sendo dilacerado. Cláudio correu, tropeçou, e quando saiu do porão, seu rosto estava coberto por arranhões finos, como se mãos invisíveis tivessem tentado segurá-lo lá dentro. A partir daquele dia, nenhum dos dois dormia direito. E o choro nunca mais parou. Determinada a entender o que havia naquele casarão, Denise procurou a prefeitura local e encontrou arquivos antigos relacionados à família Fontes. Descobriu que, nos anos 60, o imóvel havia servido como clínica clandestina para mulheres grávidas de pais indesejados, segundo os registros. Lá, muitas passaram por procedimentos forçados, e as que resistiam emocionalmente eram internadas no sótão ou trancadas no porão por dias. Nenhuma documentação oficial relatava o destino da maioria delas. Denise também encontrou jornais antigos com manchetes escondidas. Jovens desaparecem em casarão da rua Bela Vista. Denúncia abafada liga médicos a desaparecimentos de mães solteiras. Era evidente. Aquele lugar era um cemitério de dor, desespero e choro. Quando voltou para casa, encontrou Cláudio ajoelhado no quarto, com as mãos nos ouvidos, murmurando: "Elas estão aqui. Elas me chamaram pelo nome." Ele apontava para o espelho do guarda-roupa. Denise se aproximou e viu. Não era o reflexo deles. Era um quarto escuro e, ao fundo, dezenas de mulheres, chorando e gritando. Os acontecimentos começaram a se intensificar de maneira descontrolada. Objetos voavam durante a madrugada. A água das torneiras saía escura e com cheiro de ferro. As paredes choravam, literalmente. Manchas vermelhas escorriam por dentro das janelas fechadas. O casal tentou se mudar, mas ao tentar sair, os pneus do carro estouraram simultaneamente e as portas não abriam mais. Foi como se o casarão tivesse decidido que eles pertenciam àquele sofrimento. Cláudio começou a perder a sanidade. Parava por horas diante do espelho do banheiro, conversando com alguém que Denise não conseguia ver. Dizia que precisava libertá-las, mas nunca explicava como. Uma noite, ele desapareceu. Denise vasculhou todos os cômodos, até encontrá-lo no sótão, deitado no chão em posição fetal, com marcas de sangue nas mãos e uma palavra escrita com os próprios dedos na parede: "Desculpa." Ao lado dele, uma fita cassete antiga com o rótulo desbotado: "Gravação N graus 17 testemunho final." Denise apertou o play, e o que ouviu a fez vomitar no chão. Era o som de parto. Choros de bebês. E depois, silêncio, seguido por gritos de mães arrancadas à força de seus filhos. Tomada por um terror que jamais imaginou viver, Denise passou a pesquisar formas de purificar o local. Contatou religiosos, médiuns, benzedeiras. Uma mulher, chamada Dona Carmelita, aceitou o convite, mas ao pisar no terreno, caiu desmaiada. Quando despertou, disse: "Vocês não têm escolha. Elas não querem ir embora. Elas querem que todos escutem." Foi então que Denise teve um estalo. Elas não estavam presas. Estavam presas ao silêncio. Esquecidas. Apagadas da história. O que as mantinha ali era o fato de ninguém ter ouvido o que passaram. Decidiu gravar um documentário revelando tudo: a origem da casa, os crimes, os arquivos. Passou noites escrevendo, editando e montando a verdade. E com cada trecho gravado, o choro diminuía. As manifestações cessavam pouco a pouco. Até que, na última noite de edição, Denise ouviu um único som no porão. Um choro leve, curto, quase como um suspiro de alívio. Quando desceu para checar, encontrou uma das portas que sempre estivera trancada, completamente aberta. Lá dentro, vazia, apenas uma manta dobrada com o nome Ana Clara bordado. O documentário foi lançado no YouTube e viralizou. Denúncias foram reabertas, o casarão se tornou ponto de visitação histórica, e o nome das mulheres esquecidas, finalmente, foi escrito em uma placa memorial. Denise vendeu o imóvel e se mudou para longe, tentando retomar sua vida, mas sabia que algo dela tinha ficado ali. Às vezes,
Ainda ouvia choros distantes nos sonhos. E no fundo, acreditava que nem todas conseguiram partir. Algumas, talvez, ainda chorassem por justiça que nunca veio, ou por filhos que nunca seguraram. O vídeo permanece no ar, e muitos que assistem relatam sentir um aperto no peito, ouvir um choro leve ao fundo ou ver, em reflexos da tela, sombras que não deveriam estar ali. Talvez porque a dor daquelas mulheres não seja apenas uma lembrança do passado, mas uma cicatriz viva, aberta, que ainda grita por todos nós. Uma lembrança eterna dos corpos que choram e gritam. No início, era apenas um cheiro estranho, como se algo tivesse morrido. Letícia havia se mudado para o apartamento 204, no bloco B do residencial Bela Vista, acreditando que finalmente teria paz. Longe do centro, aluguel barato, boa estrutura. Mas o que não sabia era que aquele lugar tinha um histórico oculto, conhecido por poucos e ignorado por muitos. O odor vinha e ia, sempre no mesmo horário, entre 4h10 e 4h20 da madrugada. Um cheiro ácido, podre, que surgia repentinamente e sumia em poucos minutos. Letícia checava os ralos, as lixeiras, até mesmo o esgoto externo. Nada. Tudo limpo. Mas o cheiro persistia. Certa vez, acordou com ele tão forte que vomitou no banheiro. E, enquanto limpava o chão, jurou ter visto uma sombra rastejante passar pela porta entreaberta. Era como se algo estivesse ali, esperando, mas invisível. Ela tentou ignorar. Achava que era coisa da sua mente, estresse da mudança, ou talvez apenas insônia. Mas o que viria depois mostraria que aquele apartamento escondia algo muito mais sombrio. Letícia começou a ouvir passos vindos do andar de cima. Pesados, lentos, arrastados. O problema é que o apartamento acima do dela, o 304, estava vazio. Vazio desde que o último morador se jogou da varanda há 3 anos. Encontraram o corpo estraçalhado no jardim do condomínio. Os vizinhos diziam que ele havia enlouquecido. Passava os dias gritando que alguém rastejava pelo teto e que os mortos estavam no encanamento. Letícia só soube disso depois, quando questionou o porteiro sobre os barulhos. Mas mesmo sabendo da tragédia, tentou racionalizar. Talvez fossem gatos, talvez ruídos comuns em prédios antigos. Até que uma madrugada mudou tudo. Acordou com um som que parecia vir de dentro da sua parede, alguém batendo com as unhas. Devagar. E depois, uma voz sussurrada: Letícia, me ajuda. Ela ficou paralisada. Não conseguia respirar. Tentou acender a luz, mas nada funcionava. Só o som da respiração pesada do outro lado da parede, cada vez mais próxima. No dia seguinte, Letícia procurou moradores antigos do condomínio. Uma senhora no bloco A, Dona Teresa, aceitou conversar. Disse que o residencial Bela Vista foi construído sobre um terreno que já abrigou um cemitério desativado nos anos 50. Muitos corpos foram retirados, mas nem todos. A obra prosseguiu, mas logo começaram os relatos. Aparições, suicídios, surtos psicóticos. Principalmente nos apartamentos da coluna 4. Sempre no 2º e 3º andares. Um padrão que ninguém percebeu, ou preferiu ignorar. Letícia ouviu tudo em silêncio, sentindo os cabelos da nuca arrepiarem. Quando voltou para casa, encontrou sua porta entreaberta. Tinha certeza de que a trancara. Entrou devagar. Tudo parecia no lugar até ver no espelho da sala uma mensagem escrita com algum tipo de fuligem. Você é a próxima. A escrita desapareceu segundos depois. Mas naquele instante, ela soube que não estava mais sozinha naquele lugar. Algo havia sido despertado. Na noite seguinte, o cheiro voltou. Mais forte. Como se o apartamento estivesse apodrecendo por dentro. A água da pia começou a sair escura, espessa, com cheiro de sangue. Letícia ligou para a administração, pedindo encanador urgente. Mas quando ele chegou, disse que não havia nada de errado com os canos. E mais, não encontrou nenhuma marca de sujeira na água. Nem vestígios do cheiro. Letícia começou a duvidar da própria sanidade. Até que uma noite, ao tentar dormir,
viu uma figura sentada aos pés da cama. Pequena, curvada, com a pele cinza e os olhos abertos demais. Não dizia nada. Apenas observava. Ela gritou. Acendeu a luz. Nada. Mas quando se levantou, viu pegadas úmidas indo da sua cama até o corredor. E no final do corredor, a porta do banheiro batendo devagar, sozinha. A cada noite, a figura se aproximava. Às vezes, Letícia acordava com arranhões nos braços. Outras, com hematomas que não sabia explicar. Era como se o apartamento estivesse a corroendo. O ponto de ruptura veio quando, durante uma tempestade, as luzes acabaram em todo o prédio. Letícia ficou sozinha, no escuro, ouvindo o som de passos vindos do teto, do banheiro, das paredes de todos os lugares ao mesmo tempo. Em pânico, tentou sair. A porta não abria. As janelas estavam lacradas. O celular não tinha sinal. E então, no espelho da sala, viu seu reflexo sorrindo para ela mesmo que seu rosto estivesse em pânico. O reflexo dizia, agora é seu. E desapareceu. Letícia desmaiou. Quando acordou, estava no chão da sala, envolta por velas apagadas e símbolos riscados com o que parecia ser carvão. O cheiro de podridão havia sumido. A casa estava silenciosa demais. No espelho, agora havia um novo reflexo. Não era mais ela. Era a figura que antes ficava aos pés da cama. Letícia havia sido tomada. Desde então, o apartamento 204 está vazio. A imobiliária afirma que Letícia sumiu sem deixar rastros. Documentos, celular, roupas, tudo estava lá. Mas ninguém sabe o paradeiro dela. Vizinhos do Bloco B dizem que, às vezes, durante a madrugada, veem luzes acesas e ouvem vozes murmurando dentro do 204. Alguns relatam ter visto uma mulher parada na janela, imóvel, olhando para baixo. Outros juram que o cheiro podre voltou. Mas o mais assustador são os novos moradores do apartamento 304, o que fica acima. Eles disseram, em voz baixa, que todas as noites ouvem arranhões vindos do chão. E uma voz feminina dizendo, me ajuda, eu tô presa aqui dentro. Em um vilarejo quase esquecido chamado Pedra Cinzenta, existia um hospital que não constava em nenhum mapa. Era conhecido entre os moradores mais antigos apenas como o pavilhão, uma construção de pedra bruta, com janelas gradeadas e portas que pareciam presas ao chão por décadas de abandono. Quando o jovem fotógrafo Renato resolveu documentar lugares abandonados do Brasil para seu canal, o pavilhão logo chamou sua atenção. Ao chegar, encontrou o prédio envolto por névoa, mesmo em pleno sol da tarde. A vegetação ao redor crescia torta, como se tentasse fugir da estrutura. Ainda assim, entrou com sua câmera. O lugar parecia congelado no tempo, corredores com fichas médicas espalhadas, marcas de rodas de maçãs no chão e cartazes de campanhas de vacinação dos anos 80. No segundo andar, ao passar por uma enfermaria, ouviu nitidamente alguém chorando. Não era o som abafado de animais ou vento. Era humano. Dolorido. Puro desespero. E mesmo com o local vazio, o choro aumentava quanto mais ele se aproximava. Renato seguiu o som até um quarto com a porta semi-aberta. O número da placa estava arranhado, mas dava para ver que havia sido o quarto 23. Lá dentro, encontrou uma cama enferrujada, um colchão parcialmente queimado e, ao lado, uma cadeira de rodas virada. Mas o mais bizarro era a parede, coberta por riscos feitos com as unhas. Contas. Palavras desconexas. E no centro, uma frase escrita várias vezes. Não foi dor, foi grito. Renato, assustado, bateu uma foto da parede. Assim que o flash disparou, ouviu uma respiração atrás de si. Rápida, pesada. Virou-se de imediato, mas não havia ninguém. O choro cessou. Correu para sair do hospital, mas quando passou pela porta de entrada, estava de volta ao quarto 23. Tentou de novo. E de novo. E sempre voltava à mesma sala, agora com o choro ficando mais perto. As luzes piscavam. A câmera em sua mão mostrava a interferência. E, de repente, uma imagem surgiu no visor.
o rosto de uma mulher gritando em silêncio, com os olhos transbordando sangue. Após horas presas naquele looping macabro, as baterias da câmera finalmente esgotaram. Assim que o visor apagou, Renato caiu desacordado. Quando acordou, já estava fora do hospital, próximo ao carro. Mas algo estava diferente. As marcas das unhas agora estavam em seus braços, como se ele mesmo tivesse tentado rasgar a própria pele. Tentou esquecer tudo e voltou à cidade. Porém, à noite, em casa, ao descarregar os arquivos da câmera, percebeu algo aterrorizante: fotos que ele não tirou, corredores que não visitou. E em todas elas, sempre uma mulher ao fundo, vestida com um avental branco, cabeça baixa, mãos cobertas de sangue e o corpo levemente curvado. E o pior, as imagens se atualizavam sozinhas. Toda vez que abria o arquivo, uma nova aparecia. E agora, as últimas mostravam o interior da sua casa. Primeiro a cozinha, depois o corredor. Por fim, seu próprio quarto. A última foto, ele mesmo dormindo, com a mulher chorando atrás da porta, encarando a câmera. Renato destruiu o cartão de memória e formatou todos os dispositivos, mas as fotos sempre voltavam. Decidiu procurar um historiador da região que pudesse explicar a origem do hospital. O Sr. Isaac, um idoso de fala pausada e olhos cansados, o recebeu com um olhar de lamento. Contou que o pavilhão funcionou até 1989 como centro de contenção para pacientes considerados socialmente indesejáveis, doentes mentais, usuários de drogas, mulheres que denunciavam abusos e até filhos rejeitados por famílias poderosas. Muitos nunca saíram de lá. Diziam que, nos últimos anos, os médicos passaram a usar métodos extremos de silenciamento, isolamento absoluto, privação sensorial, banhos de gelo e injeções experimentais. Quem chorava demais, eles faziam gritar. Quem gritava, eles faziam desaparecer. Um desses casos foi o da paciente 302, mulher grávida, internada à força por denunciar um político local. Nunca mais foi vista. Mas relatos indicavam que ela era trancada justamente no quarto 23. E desde então, o choro não cessou. Tomado por culpa e obsessão, Renato decidiu retornar ao pavilhão. Levou consigo uma câmera nova, gravador de áudio e um diário onde começou a registrar todos os sons que captava. Durante 3 dias, permaneceu dentro do prédio, mesmo com as vozes sussurrando em seus ouvidos. Dormia apenas por minutos, sempre acordando com gritos ao longe. No último dia, gravou algo diferente, uma voz clara dizendo: "Me chamavam de Maria". A partir daí, tudo se intensificou. As portas batiam sozinhas. As paredes choravam. Os corredores se iluminavam com uma luz avermelhada sem fonte visível. E em uma cela escondida no subsolo, encontrou uma cadeira metálica com cintos quebrados e marcas de sangue fresco, como se tivesse sido usada minutos antes. Lá, no canto, um espelho pendurado mostrava não seu reflexo, mas o da paciente 302, cabelos desgrenhados, olhar vazio e lágrimas que queimavam sua pele. "Você me ouviu, agora você me carrega." O espelho estilhaçou. E, com ele, o grito mais agudo que já existiu tomou conta de tudo. Hoje, Renato vive isolado, longe da cidade, sem internet, sem energia elétrica. Mas mesmo no meio do mato, o choro ainda o persegue. Ele escuta durante o vento, nos galhos que estalam à noite, nas gotas que escorrem das paredes de sua cabana. A câmera que usou naquela última visita desapareceu, mas toda semana uma nova foto surge debaixo de sua porta, mostrando um ângulo diferente do quarto 23. Na última, não havia mais a paciente 302. Havia ele amarrado na cadeira, olhos abertos, lágrimas vermelhas escorrendo. Ninguém entende como a imagem foi tirada. E ele mesmo não lembra de ter posado para nenhuma delas. Mas sente, a cada noite, que a cadeira está mais perto. Que o quarto 23 não está mais apenas no hospital. Está dentro dele. Um lugar onde os corpos que choram e gritam não querem ser salvos. Querem ser ouvidos. E agora, através dele, serão. Hugo era coveiro de uma pequena cidade no interior do Espírito Santo. Trabalhava no cemitério há mais de 15 anos e dizia já ter enterrado mais de 900 pessoas. Sempre foi frio,
direto, e não ligava para histórias de fantasmas ou maldições até a noite em que um corpo chorou. Era uma madrugada chuvosa. Ele havia sido chamado para um sepultamento de emergência, algo incomum, mas não raro em casos de corpos doados à ciência ou vítimas não reclamadas. O caixão chegou sem nome, apenas com a inscrição NI, não identificado. Hugo não fez perguntas. Enterrou o corpo na área mais afastada do cemitério, perto do antigo mausoléu, onde as lápides eram tão antigas que mal se lia os nomes. Mas ao jogar a última pá de terra, escutou algo. Um som úmido, sufocado, vindo de baixo do solo. No começo, pensou ser um animal, mas então veio o choro. Humano. Desesperado. Como se a pessoa ainda estivesse viva. E suplicando socorro. Atordoado, Hugo recuou, com o coração acelerado. O som cessou tão abruptamente quanto começou. Achou que fosse coisa da sua cabeça, talvez um delírio causado pelo frio e pela chuva. Mas naquela noite, em casa, não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o som da pá batendo na madeira. E depois, o choro. Foi até o cemitério na manhã seguinte. Nada fora do lugar. Nenhuma terra remexida, nenhuma evidência de algo vivo ali. Mas à noite, o pesadelo voltou, desta vez, mais intenso. Sonhou que estava cavando um túmulo, e dentro do caixão, não havia um cadáver, mas sim ele mesmo, chorando, com os olhos arrancados e a boca costurada com arame farpado. Acordou gritando, com marcas vermelhas no rosto. Nos dias seguintes, começou a notar que o túmulo do NI estava sempre mais fundo do que ele lembrava. Como se algo por dentro estivesse cavando mais fundo, querendo sair ou querendo se esconder. Hugo decidiu investigar. Vasculhou os registros da funerária e do hospital, mas não havia qualquer ficha daquele corpo. Nada. Como se nunca tivesse existido. Foi até a paróquia da cidade e conversou com o padre Elias, que já havia ouvido murmúrios sobre enterros sem registro. O padre contou sobre uma prática antiga que ocorria em cidades pequenas, o enterro dos rejeitados. Pessoas com doenças mentais graves, vítimas de abuso, suicidas ou aqueles considerados pecadores irrecuperáveis pela sociedade local. Muitos eram enterrados vivos, sedados, calados à força. Eles não gritavam, mas choravam. Choravam tanto que as paredes da terra tremiam, disse o padre, com a voz embargada. Hugo ficou em silêncio. Sabia que havia algo errado com aquele corpo. E quando voltou ao cemitério naquela noite, levou uma pá. Precisava ver com os próprios olhos. Começou a escavar, e quanto mais fundo ia, mais o ar parecia denso, podre, como se estivesse invadindo algo que deveria permanecer esquecido. Até que a pá bateu em madeira. Tremendo, retirou os últimos montes de terra com as mãos e abriu o caixão. Não havia corpo. Só um lençol velho e ensanguentado, dobrado como se alguém tivesse se deitado ali e saído. No fundo, uma foto antiga, desbotada, de um grupo de pessoas vestidas de branco, em frente a um prédio com janelas trancadas. Atrás da foto, uma frase escrita com sangue seco: "Nós ainda sentimos." Hugo sentiu a respiração faltar. Quando olhou para o redor, viu que as lápides próximas estavam sujas com uma substância escura. Ao se aproximar, percebeu que era sangue, gotejando, escorrendo lentamente das inscrições. E então, ao olhar para uma das sepulturas, viu o nome dele mesmo. Hugo Mendes de Lima, de 1971 a 2024. A data do dia seguinte. O chão tremeu. Vozes começaram a ecoar. Volta para lá. Volta. Volta. A dor ainda não terminou. Correu até o portão, mas ele já não se abria. Estava preso. Preso entre os vivos e os corpos que ainda gritavam debaixo da terra. Na manhã seguinte, encontraram Hugo caído em frente à entrada do cemitério, com as roupas cobertas de terra e arranhões no rosto. Disse que havia caído numa cova aberta, mas ninguém encontrou sinais disso. Depois daquele dia, ele mudou. Parou de trabalhar. Evitava contato com qualquer pessoa. Passou a desenhar obsessivamente a mesma imagem, um rosto sem olhos, com a boca costurada, cercado por mãos que saíam do chão. Sua esposa, assustada, tentou buscar ajuda,
mas nenhum psicólogo conseguiu explicar seu estado. Até que um dia, ao limpar o sótão da casa, ela encontrou dezenas de áudios escondidos em uma caixa. Hugo havia gravado tudo. No primeiro arquivo, ele descreve o choro, as vozes, as fotos. No segundo, grava sons no cemitério, batidas secas, lamentos, algo arranhando madeira. E no último, antes de tudo silenciar, uma única frase dita por Hugo em tom calmo: eu não enterrei os mortos. Eu enterrei as dores deles. E agora, elas estão me engolindo. Hugo desapareceu sem deixar rastros. A última vez que foi visto, caminhava em direção ao cemitério, com a pá nos ombros e os olhos fundos, como se já não enxergasse mais o mundo ao redor. Desde então, moradores dizem ouvir choros vindos da terra durante a madrugada. Não são choros comuns. Tem nomes, tem ritmos, tem agonia acumulada. Os mais corajosos juram ver um homem cavando sem parar, mesmo quando o cemitério está vazio. Dizem que ele cava porque está procurando os corpos que choram, que gritam, que imploram para não serem esquecidos. E que cada vez que alguém ouve esses sons, uma nova sepultura é aberta, com o nome gravado antes mesmo da morte chegar. E você, já ouviu algo estranho vindo da terra? Já sentiu os pés tremerem quando passa por um cemitério? Talvez seja apenas o vento. Ou talvez sejam os corpos que choram e gritam, pedindo para serem lembrados por você. No coração da floresta do Ibitira, em uma clareira esquecida pelo tempo, existia um colégio interno para jovens com distúrbios de comportamento chamado Instituto Santa Luzia. Oficialmente, havia sido fechado nos anos 90, após denúncias de negligência e maus tratos. Mas os moradores da região garantiam que os gritos nunca cessaram. Quando a jornalista investigativa Marina recebeu uma carta anônima com fotos em preto e branco do local e uma legenda escrita à mão que dizia "Eles ainda estão chorando", decidiu investigar. Partiu com sua câmera e um gravador, acompanhada apenas de uma lanterna e coragem. Ao chegar, encontrou o antigo prédio em ruínas, parcialmente tomado por raízes e trepadeiras. No saguão principal, quadros de santos estavam de cabeça para baixo, e as palavras "Nós gritamos, você não ouve" estavam rabiscadas nas paredes. Assim que Marina cruzou a porta da ala de isolamento, seu gravador começou a captar ruídos, mesmo em silêncio absoluto. Primeiro sussurros. Depois, choros arrastados. E, por fim, gritos distorcidos que não pareciam de uma única voz, mas de várias ao mesmo tempo. Determinada a descobrir a origem dos sons, Marina começou a explorar as salas trancadas do segundo andar. Enfrentou corredores escuros, móveis revirados, e cheiro de mofo misturado com algo mais pesado, como enxofre. Em uma das salas, encontrou arquivos médicos com anotações perturbadoras. Crianças amarradas às camas por dias, castigos por gritar durante a noite, punições por expressar dor. Uma pasta chamou sua atenção. Tinha o nome Projeto Vozes Caladas. Dentro, havia fotos de crianças com olhos cobertos por faixas e bocas tapadas com fitas. Nenhuma delas tinha nome, apenas números. Um trecho do relatório dizia: testes iniciados no grupo 06. Primeiras manifestações após 3 dias de silêncio absoluto. A partir daquele momento, Marina começou a ouvir, dentro da própria mente, vozes que não eram suas. Uma criança perguntava: "Você vai nos ouvir até o fim?" E, por mais que tentasse ignorar, os choros agora vinham de todos os cômodos. Choros reais, presentes, como se o prédio todo tivesse se tornado um útero de dor acumulada. Na ala infantil, Marina encontrou um berçário abandonado. As grades dos berços estavam cobertas de arranhões e sangue seco. No centro da sala, havia uma cadeira de rodas virada, e ao lado, uma boneca sem olhos. Ao encostar nela, as luzes da lanterna piscaram e o gravador captou uma única frase: "Não grite. Eles escutam." Ao virar-se, viu dezenas de pequenos olhos observando-a de dentro dos espelhos quebrados nas paredes. Rostos de crianças, pálidos, com as bocas abertas em gritos silenciosos. Tentou correr, mas as portas já não se abriam. A escola parecia viva, reagindo a cada passo que ela dava. A cada tentativa de fuga, o choro aumentava, ganhava corpo, preenchia os ouvidos com desespero puro.
Em um dos corredores, viu um nome escrito com sangue em dezenas de lugares. Lucas, 07, gritou forte demais. Marina compreendeu ali que o silêncio imposto àquelas crianças era um castigo e os gritos, uma herança que nunca cessou. Aqueles pequenos corpos ainda estavam ali. E queriam ser ouvidos. A qualquer custo. Marina encontrou a antiga diretoria do colégio, e em uma das gavetas, uma fita cassete marcada com as iniciais VC. Ao reproduzir no gravador, ouviu uma gravação desesperadora. O som de uma criança sendo interrogada, forçada a repetir frases enquanto chorava. Vozes adultas diziam: engole o grito. Cala essa dor. Em seguida, um grito agudo, um estalo seco e silêncio. A partir dali, as manifestações físicas começaram. As paredes começaram a escorrer um líquido preto. O chão vibrava levemente, como se algo rastejasse sob os pisos. Marina começou a perder a noção do tempo. Dias se passaram. Horas. Ninguém sabe. Seu diário, encontrado depois, relatava: eles vivem no som. Eles choram nas frestas. Gritam no silêncio. Estão presos em cada respiro abafado. Eu os vejo quando fecho os olhos. Eu os ouço mesmo quando tapo os ouvidos. Na última página, quando um grita, todos respondem. E junto do diário, deixado no centro da biblioteca, estava seu gravador, ainda ligado, reproduzindo o choro contínuo de dezenas de vozes infantis. Dias depois, moradores da região disseram ter visto Marina saindo da floresta, sozinha, descalça e com os olhos fechados, guiando-se apenas pelos sons ao redor. Recolhida pela polícia, ela não falava mais. Apenas chorava. Quando foi levada ao hospital psiquiátrico, passou a desenhar obsessivamente o símbolo do colégio, um anjo com os olhos costurados e asas quebradas. Os médicos tentaram tratamentos, mas ela permanecia muda. Porém, à noite, os enfermeiros diziam ouvir crianças chorando no quarto dela. E o mais perturbador, outros pacientes começaram a desenhar o mesmo símbolo. Marina tornou-se um vetor do lamento. Ela carregava dentro de si os ecos de centenas de crianças silenciadas. Especialistas examinaram o gravador encontrado com ela. O equipamento antigo parecia comum, mas emitia sons mesmo desligado. Sons que mudavam de acordo com o ambiente. Sons que reagiam a sentimentos de culpa, medo ou negação. O aparelho foi selado em uma caixa de chumbo, mas ninguém ousou destruí-lo, porque ao tentar, o choro ficava insuportável. Hoje, o Instituto Santa Luzia permanece interditado, mas isso não impediu o surgimento de novos relatos. Caçadores, trilheiros e curiosos dizem ouvir choros durante a noite. Às vezes risadas, às vezes pedidos. Vozes infantis, perguntando: você vai nos ouvir agora? O gravador de Marina está guardado em um cofre da Universidade Estadual, onde é estudado por cientistas e religiosos. Nenhum conseguiu decifrar como ele funciona. Mas todos concordam com uma coisa: o som que ele emite não é deste mundo. É dor pura. Dor de quem teve a alma esmagada pelo silêncio. De quem chorou tanto que esqueceu como era viver. De quem grita, mesmo sem boca. E enquanto essas vozes não forem libertadas pela verdade, continuarão presas. Em fitas, em paredes, em corpos, em ecos de agonia. Porque os corpos que choram e gritam nunca estiveram mortos. Apenas foram esquecidos. O som vinha sempre às 3h17. Exatamente. Nenhum minuto antes, nenhum minuto depois. Era um choro. Arrastado. Cortado por soluços profundos, como se o ar estivesse preso na garganta de alguém que não conseguia morrer. Letícia ouviu pela primeira vez na segunda noite após se mudar para o novo apartamento, no bairro do Limão, em São Paulo. O prédio era antigo, de construção dos anos 60, e segundo a corretora, havia passado por reformas recentes. Mas bastou escurecer para o lugar revelar sua verdadeira face. O choro vinha através dos canos. Ecoava pelo ralo do banheiro, subia pelas paredes, invadia o quarto. Na terceira noite,
Ela gravou o som e, ao reproduzir, percebeu algo ainda mais aterrador. Ao fundo, entre os soluços, havia palavras. Frases sufocadas, sussurradas com tanta dor que se misturavam ao ruído metálico do encanamento. Uma voz feminina dizia: "Me tira daqui, tá tão escuro." Letícia pensou em ir embora. Mas já era tarde. Muito mais do que imaginava. Ela tentou se distrair, ignorar os sons, dormir com fones de ouvido. Mas mesmo com música alta, o choro ainda estava lá, escondido entre cada frequência, como um sussurro grudado na alma. Procurou o síndico, que desconversou. Disse que a última moradora do apartamento tinha ido embora às pressas, sem sequer pegar os móveis. Era sensível demais, disse ele. Mas Letícia não se deu por satisfeita. Começou a pesquisar. Descobriu que o apartamento havia sido palco de uma série de denúncias de maus-tratos contra uma jovem chamada Clarice. A mãe havia mantido em cárcere por anos, afirmando que a filha era possuída e precisava de purificação. As investigações foram arquivadas após a mulher desaparecer misteriosamente. Clarice, segundo os registros, nunca foi encontrada. E o que mais assustou Letícia foi a data da última denúncia formal, 3h17 da madrugada. Mesmo horário em que o choro surgia. Mesmo minuto. Todos os dias. Como um ciclo de agonia que jamais havia sido interrompido. Na semana seguinte, Letícia começou a ter visões. Rápidas, distorcidas. Reflexos no espelho que não eram seus. Objetos mudando de lugar. E o mais estranho, gotas de água aparecendo no chão do banheiro, sempre em direção ao ralo. Certo dia, ao lavar o rosto, percebeu que a pia estava cheia de fios de cabelo. Longos, escuros, encharcados. E ao levantar os olhos para o espelho, viu atrás de si uma figura encurvada, com a cabeça baixa, o rosto coberto por mechas molhadas. Quando virou-se, não havia ninguém. Correu para o quarto, ligou a luz, e lá estava, no meio da sala, a mesma mulher, de camisola, os braços finos pendendo ao lado do corpo, a boca aberta num choro sem som. Letícia piscou. A figura desapareceu. Mas desde então, o choro parou de vir só pelos canos. Ele estava agora dentro dela. Letícia sentia a dor, o desespero, os gritos presos de alguém que queria ser ouvida. E quanto mais tentava fugir, mais o corpo tremia, como se estivesse se tornando um canal para aquela dor. Desesperada, Letícia procurou ajuda em fóruns sobre fenômenos paranormais. Um médium respondeu com uma mensagem direta: "Seu apartamento é um ponto de eco. Alguns lugares absorvem a dor como esponja e devolvem quando encontram alguém sensível o bastante para escutar." Ele sugeriu que Letícia abrisse o chão do banheiro, o possível local do nó espiritual. Com a ajuda de um amigo pedreiro, ela começou a quebrar o piso. No início, encontraram apenas concreto, mas ao atingir uma camada mais funda, surgiu um compartimento escondido. Dentro, uma caixa de madeira apodrecida. Ao abrir, o cheiro de morte invadiu todo o apartamento. Havia roupas de criança, diários com frases rabiscadas como "Hoje ela me trancou de novo e a dor tem gosto de ferro." E no fundo da caixa, um frasco com dentes humanos. Letícia desmaiou. Quando acordou, estava sozinha, e os canos vibravam como nunca antes. O choro tinha virado grito. E dessa vez, ela gritava junto. Nos dias seguintes, vizinhos começaram a reclamar de gritos no meio da madrugada. O síndico bateu na porta, mas Letícia não atendia mais. Relatos diziam que luzes acendiam e apagavam sozinhas, que vultos cruzavam o corredor, que a água do encanamento estava saindo escura. A polícia foi chamada. Ao arrombar a porta, encontraram o apartamento vazio, sem Letícia. Mas o mais perturbador foi o que havia no espelho do banheiro, a frase escrita com o próprio vapor da água: "Agora eu vejo através dela." No quarto, sobre a cama, estava o gravador de Letícia, ainda ligado. Ao reproduzirem, escutaram todos os choros, todas as vozes, e, no fim, uma nova. A de Letícia. Dizia, ela não parava de gritar: "Agora somos uma só. Agora eu sou ela."
O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. Mas o apartamento foi interditado. E, mesmo vazio, moradores do prédio ainda escutam, às 3h17, um choro misturado com outro. Um som duplo. Como duas almas, gritando juntas. Anos se passaram e o apartamento 302 segue vazio. Mas não silencioso. O novo zelador evita passar pelo corredor à noite. Os vizinhos dizem que, quando o relógio marca 3h17, as luzes do teto piscam em sincronia e a água corre pelas paredes, formando palavras que ninguém ousa ler. Alguns visitantes afirmam que conseguem ouvir alguém pedindo ajuda, e logo depois, uma segunda voz pedindo silêncio. Duas presenças. Uma querendo ser libertada. Outra, querendo que a dor nunca acabe. Alguns estudiosos chamam isso de diluição da identidade espiritual. Outros acreditam que Letícia nunca desapareceu, mas sim foi absorvida, transformada. A alma de Clarice, calada por tanto tempo, encontrou finalmente alguém capaz de chorar por ela, de gritar por ela. E agora, juntas, seguem ecoando dentro daquele concreto maldito. E a cada nova madrugada, a dor volta. O lamento cresce. Porque os corpos que choram e gritam nunca querem parar. Eles querem se espalhar. E talvez o próximo corpo seja o seu. Em uma comunidade isolada nas montanhas de Minas Gerais, há uma igreja abandonada conhecida como Capela do Calvário. Construída em 1902, foi fechada pela própria diocese após uma sequência de eventos estranhos. Desaparecimentos, surtos psicóticos entre fiéis e, principalmente, relatos de vozes que choravam dentro das paredes. O prédio permaneceu trancado por décadas, até que um grupo de estudantes de teologia resolveu visitá-lo para produzir um documentário sobre fé e fenômenos sobrenaturais. Entre eles estava Lucas, um jovem cético, e sua amiga Carol, que tinha um histórico sensível com manifestações espirituais. Ao entrarem na capela, notaram que tudo parecia intacto, como se o tempo não tivesse passado ali. Mas algo os incomodava desde o primeiro segundo, um som contínuo, quase imperceptível, como um lamento vindo das frestas do altar. Quanto mais se aproximavam, mais o som parecia se tornar um choro. Não de um, mas de muitos. Como se dezenas de vozes sufocadas ecoassem de dentro da pedra. O grupo passou a noite ali para captar sons e imagens. Instalaram microfones nos bancos, nas janelas e no altar. Enquanto os outros se ocupavam dos equipamentos, Carol ficou encarando o vitral central da capela. Nele, estava representada a crucificação, mas com uma diferença bizarra. Os olhos de Cristo estavam vazios, como dois buracos negros. Ela sentiu algo, um puxão na alma. Naquela noite, enquanto dormiam, os equipamentos captaram algo estranho. No horário exato das 3h33, todos os microfones começaram a emitir o mesmo som, choros de crianças e gemidos de idosos. E junto ao áudio, uma frase repetida dezenas de vezes, sussurrada com raiva: "Eles nos enterraram aqui." E rezaram para esquecer. O grupo acordou em pânico. Lucas acreditava que era interferência de rádios. Mas Carol sabia o que era. Ela estava tendo visões. Homens de batina costurando bocas de mulheres com linha de rosário, crianças trancadas dentro de confessionários, e preces que mais pareciam gritos camuflados em latim. Ao amanhecer, decidiram vasculhar o porão da capela. Lá encontraram uma porta de ferro com 7 trancas. No centro dela, uma cruz invertida. Ao lado, uma placa escrita em latim que dizia: "Aqui jazem os que gritaram demais." Quebraram as correntes com marretas e desceram uma escada apertada que levava a uma espécie de câmara subterrânea. O cheiro era de podridão antiga. Nas paredes, nomes riscados com unha. No chão, pedaços de batina, terços partidos e livros de orações com páginas arrancadas. Mas o pior estava nos nichos das paredes. Corpos mumificados, encolhidos como fetos, com os rostos congelados em expressões de horror absoluto. Lucas tentou racionalizar, dizendo que eram ossários. Mas Carol apontou para algo impossível. Os corpos ainda choravam. De verdade. Seus olhos secos vertiam lágrimas escuras, que caíam em pequenos sulcos no chão. E ao encostar em uma dessas lágrimas,
Lucas gritou. Sentiu todas as dores de uma alma que havia morrido sufocada por fé distorcida. E ali, algo nele começou a se romper. Nos dias seguintes, o grupo ficou preso dentro da capela. Por mais que tentassem sair, a porta principal levava sempre ao mesmo corredor interno. O tempo passou a funcionar de forma estranha. O sol nascia e se punha em minutos. Relógios travavam. As câmeras gravavam em loop. E a fome sumiu. Mas o choro, não. Ele aumentava. Ganhava corpo. Os sons vinham do teto, do chão, das velas que derretiam sem calor. Carol começou a perder os sentidos. Passava horas parada, murmurando salmos que não conhecia. Lucas, agora visivelmente tomado por algo, começou a escrever frases nas paredes com o próprio sangue. Eu sou o altar agora. Eu sou a cruz viva. Os demais do grupo desapareceram um a um. Primeiro Clara, depois Vinícius. Seus últimos gritos ecoavam até hoje pelos corredores. Carol finalmente entendeu. A capela não foi construída sobre uma fé corrompida. Ela foi feita para silenciar. Era uma prisão espiritual. Um buraco negro onde vozes de vítimas eram trancadas para sempre, longe dos olhos do mundo. Carol decidiu fazer o que ninguém antes teve coragem. Entrou novamente na câmara e, com uma faca enferrujada, arrancou a cruz invertida da parede. Quando fez isso, a estrutura toda começou a tremer. As paredes choravam sangue. Vozes saíam do chão como vapor. E o vitral central da capela se quebrou sozinho, revelando atrás dele um rosto desfigurado sem olhos, sem nariz, apenas uma boca gigantesca, costurada. A mesma que ela vira nas visões. A capela rugia. Era como se ela estivesse viva. Lucas, agora completamente tomado, tentou impedir Carol. Disse que ela era a nova oferenda. Que ela precisava calar o choro. Mas antes que pudesse atacá-la, o chão se abriu sob seus pés, engolindo-o. E então, silêncio. Pela primeira vez, absoluto. Carol, sangrando e fraca, caminhou até o altar. E ali, deitou. Esperou. E ouviu. Mas desta vez, não eram gritos. Eram sussurros de agradecimento. As vozes estavam finalmente sendo ouvidas. Por alguém que não fugiu. Que chorou com elas. Carol nunca foi encontrada. Apenas suas roupas estavam no altar. E sobre elas, a faca enferrujada e uma vela acesa que nunca se apagava. Hoje, a Capela do Calvário é cercada por tapumes de ferro e vigiada por câmeras. Mas há quem diga que, nas madrugadas, se alguém encostar o ouvido no portão de ferro, consegue ouvir. Não apenas o choro, mas preces. Preces sufocadas. Histórias de vidas inteiras que foram silenciadas em nome de uma fé cruel. A gravação que o grupo fez foi entregue à igreja, que a escondeu. Mas cópias circulam na internet profunda. E quem escuta até o final, diz começar a ouvir o som das paredes de suas próprias casas chorando. Porque onde há silêncio, há dor. Onde há fé cega, há gritos enterrados. E onde há concreto e esquecimento, há corpos que choram e gritam, esperando apenas alguém que pare e escute, antes que seja tarde demais. Pedro era um legista experiente, conhecido por sua frieza e precisão nos laudos. Trabalhava no Instituto Médico Legal há mais de 20 anos e já havia lidado com todo tipo de cadáver. Mas nada o preparou para o corpo que chegou numa manhã cinzenta de abril. O cadáver era de uma mulher jovem, em estado avançado de decomposição, encontrada numa cova rasa no quintal de uma casa abandonada na zona leste de São Paulo. Sem identificação, o corpo estava dobrado em posição fetal, com os olhos abertos e a boca costurada. Mas o mais bizarro era a expressão, não de dor, nem de paz, mas de súplica. Como se ela implorasse para ser ouvida mesmo após a morte. Ao tocar o corpo, Pedro sentiu uma ardência na pele. Algo estranho. Os equipamentos começaram a falhar. E durante a necropsia, ao abrir o tórax da mulher, o silêncio da sala foi rompido por algo impossível. Um som. Um som úmido e vibrante, como um soluço. Como se o corpo,
ainda estivesse chorando por dentro. Pedro congelou. Olhou ao redor buscando explicações racionais, mas estava sozinho. Ligou o gravador para documentar o fenômeno e seguiu com o procedimento. Porém, a cada corte, o som aumentava. Passou de soluços para gemidos. Depois, para uma espécie de sussurro que parecia vir das cavidades do próprio corpo. Ele afastou os instrumentos, limpou as mãos e tentou entender o que estava acontecendo. Pensou em contaminação sonora, mas o ambiente era isolado. Pensou em algum tipo de truque do cérebro, mas quando ouviu claramente a voz dizer "me escuta", deixou cair o bisturi. Foi embora do laboratório sem terminar o laudo, alegando mal-estar. Naquela noite, em casa, começou a ter alucinações auditivas. Sons de choro vinham do ralo da pia, do cano do banheiro, até mesmo do fundo da geladeira. E todos pareciam a mesma voz. A mesma mulher. Pedindo ajuda. Suplicando. Chorando com tanta dor que o som causava náusea. Ele tentou ignorar. Mas o corpo havia deixado algo dentro dele. Nos dias seguintes, Pedro tentou continuar o trabalho, mas tudo parecia diferente. Os corpos pareciam olhar para ele. Não com os olhos, mas com a pele, com os músculos, com o cheiro da morte. Cada cadáver parecia carregar lamentos que só ele conseguia ouvir. E quando tentava ignorar, os gritos aumentavam. Começou a escutar frases inteiras nos corredores do IML. Vozes femininas dizendo: "Você nos cortou, mas não nos ouviu." Ou: "Não é o corpo que grita, é a dor que ficou." Certa manhã, ao revisar os registros, percebeu um padrão perturbador. Mais de 20 corpos nos últimos 5 anos tinham morrido de forma semelhante. Todos jovens, todos sem identificação e todos com a boca costurada. Um detalhe que ele nunca havia percebido. Ou talvez, nunca quis perceber. O padrão era claro. Mas quem estava por trás daquilo? Ele levou os dados à polícia, mas ninguém deu atenção. Até o investigador responsável desaparecer dias depois de receber os arquivos. E foi aí que Pedro percebeu. Talvez ele estivesse escavando uma verdade que não deveria vir à tona. Determinou-se a investigar por conta própria. Visitou necrotérios de outras cidades, cruzou dados, falou com legistas aposentados. Todos pareciam desconversar ou evitar o assunto. Até encontrar um ex-funcionário do IML de Santos, que lhe contou sobre uma rede de desaparecimentos de mulheres envolvidas em um culto antigo, que buscava silenciar vozes femininas em nome da pureza. O culto teria sido banido, mas seus praticantes continuavam ativos, ocultos entre autoridades, médicos e religiosos. As mulheres eram vistas como portadoras da dor original, e por isso, cada uma era preparada ritualmente, boca costurada, corpo enterrado vivo e alma aprisionada para sempre. Pedro ficou em choque. Mas o pior veio quando o velho legista lhe mostrou um caderno antigo com nomes, datas e a última página com sua própria assinatura. Era a dele, datado de 10 anos atrás. Como se ele mesmo tivesse assinado um laudo de um dos corpos, sem saber. Ou pior, tendo esquecido. E naquele instante, o choro voltou. Mais alto. Mais nítido. De dentro de si mesmo. Pedro começou a perder a sanidade. Dormia com luzes acesas, evitava tocar em qualquer objeto metálico, pois todos pareciam vibrar com lamentos invisíveis. Chegou ao ponto de fechar o ouvido com cera quente. Mas mesmo no silêncio, o choro persistia. Porque agora ele vinha de dentro. Os pesadelos eram constantes. Corpos se levantando da maca, abrindo a boca costurada, gritando com a voz da mulher que ele havia autopsiado. No auge do desespero, decidiu retornar ao laboratório uma última vez. Ligou o gravador, vestiu o jaleco e posicionou o corpo da mulher sobre a mesa. Mas algo estava diferente. A costura da boca havia se rompido sozinha, lentamente, e dela escorriam lágrimas pretas, viscosas. Pedro olhou em seus olhos. Eles estavam abertos, vivos, cheios de agonia. E então, ela sussurrou: "Eu estava viva, Pedro, e você me cortou." A partir desse momento, ele não se lembrava de mais nada. Apenas acordou horas depois,
deitado na mesma maca. E o corpo da mulher? Sumido. Pedro foi internado após ser encontrado andando pela rua, gritando que os corpos choravam sangue. Hoje, vive em uma clínica psiquiátrica, em silêncio absoluto, com medo até de respirar. Quando tenta falar, apenas lágrimas escorrem. Especialistas dizem que seu caso é inexplicável. Mas os funcionários do hospital relatam que todas as noites, entre 3 horas e 4 horas da madrugada, os corredores ecoam com o som de alguém chorando, mas não é Pedro. É uma mulher. Sempre a mesma voz. A sala onde ele está também apresenta interferências elétricas constantes, e câmeras de segurança já captaram, por diversas vezes, o reflexo de uma mulher de vestido branco andando atrás dele. Nenhum paciente foi colocado naquele quarto desde então. E todos que ouvem o choro relatam pesadelos, alucinações e uma vontade incontrolável de costurar a própria boca. Porque os corpos que choram e gritam não querem justiça. Querem ecoar para sempre. E quando você finalmente ouvir, pode ser que já esteja tarde demais para silenciar a dor que vive dentro de você.